Opinião internacional, um furacão no caminho das eleições americanas. É o furacão Milton. E o conflito no Oriente Médio. Como fica o Brasil em relação às comunidades sírio-libanesas e judaicas no Brasil, tendo em vista um conflito em ação no Oriente Médio, entre Israel e o Irã? Aqui conosco, mais uma vez, o embaixador José Vicente de Sá Pimentel, para comentar estes e outros assuntos internacionais. Olá, embaixador, um prazer recebê-lo mais uma vez. Salve, Luciano. Tudo bem com você? Tudo bom. Agora nós estamos novamente falando à distância, né? O embaixador esteve aqui semana passada para exercer o sagrado direito democrático do voto. Conversamos pessoalmente com ele aqui no nosso estúdio no Tribuna Online. E agora ele retorna para Brasília, onde, felizmente, segundo ele, voltou a chover. Essa é a situação aí, né? Graças a Deus. Choveu essa noite. Graças a Deus. Embaixador, eu queria começar falando sobre um ponto que conversávamos aqui antes, que o senhor levantou, a respeito das fortíssimas relações que o Brasil mantém com suas comunidades sírio-libanesas e judaicas, e estamos num momento de conflito internacional justamente lá entre Israel e Irã, que envolvem segmentos dessas nacionalidades. Como é que o senhor avalia a posição do Brasil, tendo em vista esse cenário interno e externo? Pois é, Luciano, quando se trata de assumir posições, né, quando se trata de definir a posição que o Brasil deve ter diante de algum fato, de alguma situação internacional, é preciso ver a realidade da questão e é preciso ver os nossos interesses, né, os interesses nacionais, os nossos interesses permanentes. E no caso desse conflito todo no Oriente Médio, o dado que imediatamente emerge, né, quando nós, do ponto de vista brasileiro, nos debruçamos sobre essa questão, é a contribuição imensa que nós recebemos das comunidades judaica e sírio-libanesa, sobretudo, árabe, palestinos também, de outras nacionalidades, mas, sobretudo, sírio-libaneses e judeus têm dado contribuições importantíssimas para o Brasil. Eu lembro que assumi, né, em 96 o Departamento de África e Oriente Próximo do Itamaraty, e naquela época eu era muito visitado. Eu recebia sempre os embaixadores árabes e o embaixador palestino, que se tornou um amigo meu, porque ele frequentava o meu gabinete com uma assiduidade impressionante. Ele estava sempre querendo mais, ele nunca se satisfazia com aquilo que o Itamaraty dizia ou fazia. Mas nós sempre ouvimos com muita atenção todas as queixas e todas as proposições dos palestinos, mas também sempre ouvimos aquilo que o embaixador judeu nos dizia. E havia uma marcada diferença entre os dois, né? O palestino era sempre em ebulição, sempre e muito queixoso com as razões que ele tinha. E os dois embaixadores com quem eu convivi de Israel eram bem mais discretos e sempre muito dispostos a conversar sobre os temas que mais me interessavam nas relações com Israel, que eram os de cooperação técnico-científica tecnológica, né? Fizemos várias coisas, a atitude era construtiva, tanto de parte dos palestinos quanto de parte dos judeus, mas a situação de cada um era marcadamente diferente, não é? Nós fizemos várias coisas com Israel, como, por exemplo, até uma praça, existe agora uma praça em Tel Aviv, que é chamada Praça Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi, por uma casualidade do destino, isso é uma história que talvez não vale a pena contar aqui, mas ele foi o chefe da delegação brasileira, a primeira e a segunda Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi criada em 45, 46, 47, ele estava lá, e foi ele que presidiu, em 47, a sessão extraordinária que que criou a partilha do território entre palestinos e israelenses, Israel e Palestina, né?
Então, desde então, as nossas posições no Itamaraty vêm levando muito em consideração essa questão específica, não é mesmo? Qual é a contribuição, a grande contribuição que nós podemos dar, e a grande contribuição, acho eu, que nós podemos dar a essa questão tão complicada, né, é a própria convivência pacífica, sem problemas, que as comunidades judaica e sírio-libanesa e palestina têm aqui dentro do nosso país. Esse é o grande exemplo, esse é o grande recado que nós podemos dar à comunidade internacional, e é isso que sempre deve balizar a posição do Brasil diante desse problema. Embaixador, essa posição do Brasil e esse exemplo internacional que o senhor menciona, de convivência, de tolerância, isso não conflita um pouco com a posição da comitiva brasileira que abandonou o discurso do Netanyahu durante a Assembleia da ONU? Você tocou num ponto nevrálgico aí, né? Daqui, de longe, é difícil de você captar aquilo que era sabido pela delegação brasileira naquele momento. O fato é que o Netanyahu fez um discurso guerreiro, né, num local de paz. Então, o discurso foi impróprio. Mas, de qualquer jeito, a ONU é um lugar para debates, é um lugar em que prevalece a diplomacia parlamentar. Então, talvez, a menos que houvesse uma causa específica que eu, à distância, não posso divisar, talvez fosse melhor nós não termos tido aquela reação e mantido o nosso perfil sempre apaziguador, perfil de fomentar a convivência pacífica sempre, né? Essa é a posição, por exemplo, há um escritor libanês, nascido no Líbano, mas que com 27 anos foi para Paris e se tornou, inclusive hoje, membro da Academia Francesa de Letras. Ele tem vários livros, e num desses livros que nós traduzimos, eu estava na FUNAG nesse tempo, e nós traduzimos para o português, ele fala sobre a questão da imigração, a posição dos imigrantes, e se menciona especificamente a contribuição que imigrantes sírios, libaneses, palestinos e judeus podem dar para melhorar, inclusive, a causa de cada um deles, né? E a paz e o progresso, o desenvolvimento de todos esses povos em países de adoção. Ele menciona, inclusive, o Brasil, o Maluf, ele menciona o Brasil como um exemplo dessa convivência pacífica e dessa capacidade para fazer com que assuntos complicados, assuntos potencialmente divisivos, acabem se tornando assuntos que congregam as pessoas. Então, a minha posição básica é essa. Eu acho que é isso que cabe ao Brasil. O Brasil é um criador de consensos dinâmicos, né? Não aqueles consensos que ficam aí apenas para consolidar para certos temas, dinâmicos, né? São a cada vez que surge uma oportunidade, é preciso criar novos consensos. E essa, eu acho que é a grande posição da política externa do Brasil. Mas o senhor, com a sua vasta experiência no Itamaraty, lá, o senhor vê, você vê modificações na linha tradicional do Itamaraty em lidar com o Oriente Médio, com o conflito árabe-israelense, ou tem se mantido a tradição do Itamaraty de conduzir do Brasil se posicionar a respeito dessas crises? Sabe o que acontece, Luciano, é que tudo evolui, né? E a situação atual no Oriente Médio, ela está exigindo que a gente tome posições um pouco mais explícitas
há uma possibilidade real de que você crie aí, de uma hora para outra, uma guerra de proporções nucleares. Então é necessário trabalhar para você não permitir que essa situação negativa prospere. Por outro lado, é preciso ter noção de que a posição brasileira ela tem seus limites. E nós não vamos querer que, com os nossos meios, nós vamos resolver a situação, os problemas todos entre Israel e os palestinos e agora os iranianos, né? Nós devemos, nessas horas, creio eu, ter muito presentes os nossos grandes méritos, os nossos grandes trunfos. E o nosso grande trunfo é ser um país que tem fronteiras com 10 países diferentes, ao longo de 16 mil quilômetros de fronteira seca, e desde 1870 nós não temos nenhuma guerra com nenhum de nossos vizinhos. Participamos da Segunda Guerra Mundial, ao lado das forças aliadas, mas foi a única guerra de que o Brasil participou. Isso é uma tremenda credencial. Nós somos um país de paz, nós somos um país que acredita em diplomacia, nós somos um país que não é favorável à guerra. E, por isso, nós precisamos manter uma posição de serena e ouvindo muito as posições de todos os lados e colocando todas as nossas disponibilidades, todas as nossas cartas na manutenção da paz e na recusa de ceder espaço, ceder a vez para algum tipo de conflito que possa causar um malefício imenso a toda a humanidade, como seria um conflito de características nucleares a essa altura. E por falar, o senhor mencionou guerra, o senhor mencionou armas nucleares, e aqui a gente tem que falar do dono da bola, né? Dono da bola, para quem não sabe, no futebol, no futebol de rua, é aquele que quando vai embora leva a bola, acaba a partida e sem ele não começa a partida. Nós estamos falando dos Estados Unidos, que é o dono da bola no tabuleiro mundial, com algumas polarizações, com algumas oposições de peso, Rússia, China, etc. Mas o presidente americano Joe Biden, que é democrata, esteve com o primeiro-ministro Netanyahu e levou a candidata democrata Kamala Harris para essa conversa. Já é um envolvimento da candidata Kamala Harris mais direto, já trabalhando com a possibilidade dela ganhar as eleições, já posicionando ela em como vai lidar com Netanyahu caso ela vença as eleições nos Estados Unidos? As eleições, né, a campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos está entrando na sua fase crucial, né, na fase mais aguda, né? Falta um pouco mais de Faltam 25 dias para as eleições, né? Então, as coisas estão apertando dos dois lados. O que a Câmara tem feito nos últimos dias é dado uma série de entrevistas, né, a programas importantes nos Estados Unidos, né, na televisão, e porque ela vinha sendo acusada de não dar muitas entrevistas. Então, ela agora está fazendo um esquenta geral e dando entrevistas praticamente todos os dias. E participando também dessa que foi uma conversa que deve ter sido muito interessante, né, entre o Biden e o Bibi Netanyahu ontem. Houve essa conversa telefônica, né, possivelmente uma videoconferência como nós estamos tendo aqui agora, e a Kamala estava no Oval Office, junto com o Biden, e participou, né, tanto quanto a gente saiba, participou da conversa. O que eles falaram nessa conversa de mais interessante, isso é que eu gostaria de ser uma mosquinha para estar ali e ter percebido, né?
Todos nós gostaríamos de ser uma mosquinha ali para saber o que conversaram, né? Nessa questão, né, o que os Estados Unidos já disseram com muita clareza? Eles não querem eles se opõem com muita clareza a um bombardeio por Israel das ultracentrífugas, das instalações de processamento de material atômico pelo Irã. Há especificamente 2 lugares. Essas coisas são tratadas, é tudo muito sofisticado, é tratado embaixo da terra, né? Eles fazem essas estações processadoras do urânio a profundidades grandes, a profundidades assim, de edifício de vários andares, né? E há pelo menos 2 lugares, um em Teherã, muito perto de Teherã, e o outro numa montanha um pouco mais longe. A possibilidade do Irã já ter prontas bombas atômicas, segundo os técnicos, né, da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, são possibilidades reduzidas, mas eles dominam o ciclo do enriquecimento do urânio. E o urânio, para se tornar uma bomba, ele tem que ser enriquecido a 90%. Eles chegam, pelo que a gente sabe, né, nas notícias divulgadas por essas agências, eles teriam a capacidade de enriquecer o urânio a 80%. Então está muito perto, mas de qualquer jeito se presume que, do ponto de vista de Israel, Israel presume que eles ainda não tenham essa bomba. Então, eles dizem que se for torpedeado tudo agora, se for bombardeado, se forem arrasadas essas instalações, vai se prestar um enorme serviço, porque a questão de ter um Irã com armamento nuclear é um problema para as relações internacionais, sobretudo no Oriente Médio. Bom, dito isso, é um risco sempre, né? E os Estados Unidos, o Biden especificamente, não vinha comprando essa tese de que é melhor bombardear de uma vez para resolver o problema, não. Ele não estava pensando nesses termos, não. Mas havia uma outra coisa. Foi feita numa dessas entrevistas que são feitas assim, quando o presidente está saindo da Casa Branca, né? Foi feita uma pergunta sobre as instalações portuárias do Irã. E a resposta do Biden, naquela pergunta específica, né, foi de que nós estamos conversando sobre isso. Essa resposta. Não existem perguntas indiscretas, mas existem respostas que podem gerar muitas indiscrições, né? Essa resposta deu margem a muitas especulações de que os Estados Unidos estariam permitindo que Israel torpedeasse, arrasasse os portos de exportação iranianos. Ora, isso significa arrasar com as exportações de petróleo, porque o Irã é um grande produtor de petróleo, o que significa que o mercado internacional do petróleo vai ser afetado, o que significa que os preços vão aumentar e a inflação nos Estados Unidos também vai aumentar, o que é um problema para a Câmara em sua campanha eleitoral, porque a inflação, sabe-se que nos Estados Unidos, né, tradicionalmente, as questões econômicas são as mais importantes numa eleição. A economia americana até que reagiu muito bem, né, e vem dando assim, sinais de grande vitalidade ultimamente, mas isso, de alguma forma, não está impactando as pesquisas de opinião. Então, pelas pesquisas de opinião, o Trump seria mais efetivo ao cuidar das questões econômicas do que os democratas têm sido. E isso, se houvesse uma possibilidade de um bombardeio israelense aumentar o preço do petróleo nos Estados Unidos, seria um desserviço muito grande
a campanha da Câmara. O Biden já voltou atrás, já disse que não, e nessa conversa de ontem, ele teria, segundo alguns, né, teria reiterado essa posição. Mas não sei, não se sabe ao certo, e a verdade é que o Netanyahu já descumpriu várias orientações que foram dadas anteriormente pelo governo Biden. Como você notou, o detalhe dessa vez foi a presença da Câmara durante a conversa, mas não filtrou, tanto quanto eu saiba, para a imprensa o que ela teria dito, de que maneira ela teria se posicionado frente a Netanyahu. Os furacões na Flórida são o menor dos problemas numa campanha eleitoral lá, né? O senhor elencou muito bem aí a sequência desse dominó que culminaria na inflação, que, como se diz, a economia é a peça-chave nas eleições americanas. Furacões não afetam em nada ali essa perspectiva. Embaixador, para finalizar, nos seus raciocínios, nos seus cálculos, a gente sabe, por exemplo, que o poder atômico, de certa forma, ele foi um equilíbrio mundial em relação às guerras, né? Porque o poder nuclear disse que tem um poder de dissuasão que muitas vezes impede alguns países, os 2 países que detêm armas nucleares, de chegar às vias de fato. Nos seus cálculos, assim, como é que é ou é impensável um Irã nuclear? Como é que seria? O Netanyahu chegou a falar certa vez assim, ele se referia ao poder nuclear iraniano como uma coisa ruim. Ele falava, tem um problema da coisa ruim, que é se o Irã chegar ao poder atômico das bombas nucleares. Nos seus cálculos, o senhor pensa que seria o quê? Seria um equilíbrio ou seria uma encrenca geral? Essa questão do Irã, né, o Irã nuclear é uma dessas questões complicadíssimas, né? Nós já tentamos, na última administração, na anterior administração Lula, né, já foi tentado, nós, junto com a Turquia, tentamos organizar um plano para organizar um pouco melhor essa questão, não impedir o avanço tecnológico do Irã, mas segurar de todas as maneiras a possibilidade de criação de uma bomba atômica pelo Irã. Coisa não foi aceita, nós sabemos, isso foi um episódio que ainda pouco difundido, ainda pouco conhecido da gestão Celso Amorim como chanceler. Celso continua muito ativo, mas essa é uma questão bastante antiga do Irã, e é evidente que isso tem ramificações para muitos outros países, né? Quer dizer, o Brasil, desde o tempo do Collor, você lembra daquela cena que ficou clássica, né? Ele acabando com as instalações onde seria processado urânio no Brasil. Serra do Cachimbo, se eu não me engano, na época, né? Que era... Isso, nossa posição é bem clara, nós aderimos ao Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas, né? Agora, o assunto é outro negócio, o assunto é dinâmico, a coisa vai evoluindo, a situação no Oriente Médio, ela não está evoluindo para o lugar certo, né? E o lugar certo seria uma convivência pacífica entre aqueles países que foram objeto da partilha de 1947, naquela reunião chefiada pelo Oswaldo Aranha. Veja só quanto tempo se passou e nós ainda não temos uma... E não estou aqui absolutamente falando que a culpa de Israel, todo mundo tem culpa nisso daí, né? Houve a posição dos árabes nunca foi uma posição muito construtiva, e agora não tem a menor dúvida, né, que a questão nuclear é uma questão que ela tumultua as relações internacionais. Agora, você sabe que a Rússia tem
sei lá, mais de 1.500 ogivas nucleares. Os Estados Unidos têm quase a mesma coisa. E são armas de um porte extraordinário, né? Muito superiores em potência de destruição, muito superiores àquelas que foram explodidas em Hiroshima e Nagasaki. Então, o mundo, né, é aquela coisa do Einstein que você mencionou da outra vez, né? Se houver uma quarta guerra mundial, a terceira, vamos ver, mas a quarta será lutada com flechas e tacapes, né? Porque seria uma coisa terrível. É preciso encontrar soluções. E é muito difícil encontrar soluções para essas questões que não passem por uma organização multilateral, por uma organização que congregue a vontade de todos os países, e que todos os países trabalhem, cedam parte de sua soberania em benefício de uma legitimidade maior, do bem geral, do bem universal, né? E essa ideia foi a ideia norteadora da criação das Nações Unidas. É uma pena que as Nações Unidas estejam hoje com seu prestígio em baixa, porque as grandes soluções dos problemas já foram debatidos, já foram mais ou menos equacionados dentro das Nações Unidas, e é preciso manter essas discussões dentro desse marco, um marco de cooperação geral, um marco de consciência geral de que trabalhar de outra forma prejudica todo mundo. Todos seremos prejudicados se não houver a conjunção de esforços em benefício da paz mundial. E isso vale para a questão do multilateral, mas vale, já que você falou em furacão, vale também para as questões do meio ambiente, que é outro assunto fundamental. Não é apenas a bomba atômica que pode acabar com o mundo, são a nossa própria preguiça, a nossa própria relutância em abordar esse tema de uma maneira decidida, que pode levar a piora constante e a transformação do mundo num lugar inóspito, um lugar muito ruim para a vida de todos nós, né? Então, às vésperas da COP30, nós temos, que o Brasil vai presidir, nós temos que dar, além dessa questão de guerra, além dessa questão do nuclear, nós temos que dar uma grande importância ao tratamento das questões ambientais. Perfeita lembrança aí. Talvez a gente se preocupe muito com as consequências atômicas, mas as consequências climáticas estão aí batendo as nossas portas. Embaixador, eu queria agradecer também às dezenas de milhares de visualizações, as pessoas que têm acompanhado as suas opiniões, os seus esclarecimentos, sempre tão importantes para entender o cenário internacional. E nos colocar aqui já à disposição para as nossas próximas conversas. Muito bem, Luciano. Grande abraço para você e para todos aqueles que nos seguem. Esse foi mais um Opinião Internacional. Até a próxima.